tarde a todos e a todas. Espero que consigam ouvir bem e queria começar naturalmente por agradecer muito calorosamente a todos os organizadores deste 6º Simpósio Nacional de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, toda a equipa que torna possível este evento, que já tem uma tradição longa e rica, e um agradecimento muito especial às professoras Ana Guilmar Rei de Sousa e Magda de Miranda Clímaco, presidentes deste simpósio. É um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui para contribuir para esta abertura deste evento. Um agradecimento também muito especial ao Núcleo de Caravelas, que torna possível esta realização. Eu vou tentar falar o mais claramente possível para que as pessoas menos familiarizadas com o sotaque do outro lado do Atlântico não tenham demasiados problemas de comunicação, ou de compreensão, neste caso. Vou-vos falar de várias coisas que têm, naturalmente, que ver com o tema geral que foi proposto pela organização, falar desta coisa exótica, esotérica mesmo, de transtextualidade em Wagner e depois de Wagner. Espero, pelo menos no fim desta palestra, que se torne um pouco mais claro qual é o objetivo desta conversa. E aliás, propunha que começássemos imediatamente por ouvir alguma música para nos introduzir neste universo. Temos aqui um probleminha técnico, problemas de som.
Estão a ouvir? Está melhor? Eu dizia do sublime ao ridículo, há apenas um passo. Dir-se-ia que a ideia de compor uma obra musical a partir de uma obra pré-existente convida, naturalmente, à paródia, se não à sátira. E, efetivamente, conhecemos uma longa tradição de paródia na música ocidental, que é, ao mesmo tempo, uma forma de consagração pelo humor. Só se parodia o que é suficientemente importante, ainda que nessa consagração coexistam, em maior ou menor grau, os prazeres da profanação. Em certa medida, a paródia liberta, ao fazer explodir a pretensão, a seriedade excessiva, a exclusividade com que a chamada obra-prima solicita a nossa admiração e nos domina com o peso da sua autoridade inquestionável. A paródia é muitas vezes uma forma de exorcismo, um mecanismo de defesa perante a ansiedade de influência estudada por Harold Bloom no campo da literatura. Nesse sentido, toda a transformação de um texto serve um desígnio a algo tortuoso. Ao apropriar-se de um clássico, todo artista ulterior pratica um exercício de despersonalização que finge ser a recapitulação do mesmo para ser, afinal, canibalização do outro. Ou, como diz Bloom, ele mesmo canibalizando Freud, que por sua vez não era avesso a canibalizar a linguagem dos profetas, onde antes era o precursor, citação, será o efebo, mas pelo modo descontínuo de um esvaziar do precursor da sua divindade, enquanto parece esvaziar-se a si próprio da sua. Fim de citação. E continua Bloom, cito, precisamos de deixar de pensar no poeta como um ego autónomo, por muito solipsistas que os mais fortes poetas possam ser. Todo poeta é um ser colhido numa relação dialética, transferência, repetição, erro, comunicação com outro poeta ou poetas. Fim de citação. Onde está poeta, leia-se, naturalmente, compositor. Compor é, portanto, recompor. E a recomposição não existe apenas enquanto paródia ou caricatura, longe disso, e na era do sampling e da remistura, o tema surge mais atual do que nunca. Mais perto daqui, num país também conhecido como Brasil, inventado por Oswald de Andrade, a canibalização do precursor surgia o mais naturalmente possível como gesto determinante de uma identidade. Transformação permanente do tabu em tótem, como se lia no Manifesto Antropófago. Em diálogo, também ele, com Freud. O manifesto é datado de 1928, curiosamente, o mesmo ano desta Isoldina, de Clément Doucet, a maravilhosa transformação da morte de Isolde, de Wagner, que acabámos de ouvir. O mesmo Oswald assegurava que no Brasil, cito, nunca fomos catequizados. Fizemos, foi o carnaval. O índio vestido de senador do Império, ou figurando nas obras de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Fim de citação. Alusão óbvia a Il Guarani, a um teatro da autorrepresentação, à ópera como protótipo do carnaval, ou vice-versa, quem sabe. E gostaria de chamar a atenção, desde já, para a mesa redonda em torno do tema Cabos Longos, na cena musicológica do século XXI, com Alberto Pacheco, Luísa Simbron e Lenita Nogueira, no âmbito deste simpósio. A verdade é que a música participa ativamente da estética do carnaval, como subversão das hierarquias, produção de distância para com aquilo que preocupa a sociedade, em particular tudo o que inspira reverência e temor. Já antes, no Manifesto da Poesia ao Brasil, de 1924, se afirmava literalmente que Wagner, por essa altura promovido a bête noire de um certo modernismo internacional, submergia, é o termo usado por Oswald, perante o Carnaval do Rio. Em linguagem pós-colonial, podemos talvez dizer que o colonizado metaboliza o colonizador na tentativa de se libertar dele. Mas a cada um o seu Carnaval e também o seu Wagner. E também no âmbito deste simpósio teremos ocasião de refletir sobre as práticas musicais populares urbanas, os sons da cidade no Brasil, em mesas redondas com a participação de Alberto Paranhos, Herão Vargas, Marta Clímaco, bem assim como Ana Guilmar, Rei de Sousa, Marta Tubinambá de Ulloa e Ivo Barbaldo de Linhares Rosa. Mikhail Bakhtin, o teórico por excelência do Carnaval, via por seu turno, num certo tipo de romance, o local discursivo privilegiado da heteroglossia, da composição a várias vozes, da luta entre forças centrífugas e centrípetas no seio de uma cultura e de uma língua, cujo resultado, chamemos sinteticamente o significado, permanecia significativamente em aberto. O significado em Bakhtin é sempre um devir, uma interação dialógica entre texto e contexto, entre mim e o outro. Escreve Bakhtin, cito, na linguagem, metade da palavra pertence ao outro.
Antes do momento da apropriação, a palavra não existe numa linguagem neutra e impessoal, mas, pelo contrário, existe nas bocas dos outros, dos contextos dos outros, ao serviço das intenções dos outros. É de lá que devemos tomar a palavra e fazê-la nossa. Fim de citação. Da ideia de que cada enunciado contém em si o rastro de outros enunciados, tanto passados como futuros, Júlio Kristeva fez derivar aquilo que chamou de intertextualidade. Cito: todo o texto toma forma como um mosaico de citações. Todo o texto é absorção e transformação de outro texto. Ao que Gérard Genet, por seu turno, havia de responder com uma noção mais ampla de transtextualidade, entendida como transcendência textual do texto. Com a vantagem de que, com esta definição, ele assegurava a superação da falsa dicotomia entre o interior e o exterior do texto. Tudo é texto, incluindo o contexto. E a transtextualidade é a condição de todo e qualquer ato de comunicação. Mas ainda, não por acaso, Bakhtin havia já canibalizado a terminologia musical, tomando de empréstimo a noção de polifonia para designar o modelo romanesco da sua predileção. Uma razão mais para devolver à música uma noção que, em parte, era já de origem musical. A história, a teoria, a etnografia da música não podem fazer-se mais sem uma profunda compreensão da natureza transtextual do seu objeto. Toda a música é necessariamente, em termos cristevianos, absorção e transformação de outra música. Oswald, por sua vez, preferia falar de antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. E ainda, dizia, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Fim de citação. Mas Pablo Sotuyo irá ocupar-se do tema da musicologia antropofágica e mestiça, certamente muito melhor do que eu, um pouco mais à frente neste colóquio. É de Wagner, portanto, em princípio, que vamos falar hoje. E dado que o tema é vasto e proliferante, irei concentrar mais concretamente na ópera Tristão e Isolda. A ópera que, diga-se de passagem, quase se tornou a ópera mais brasileira de Wagner. Tivessem tido êxito umas supostas negociações com Dom Pedro II, Tristão poderia, quem sabe, ter tido a sua estreia no Rio de Janeiro, em vez de Munique. Cosima registra nos seus diários, a 27 e 29 de agosto de 1878, como, depois de uma audição doméstica da Sinfonia Dante de Liszt, com o autor ao piano, Wagner declarara, tranquilo e literalmente, ter roubado muita coisa aos poemas sinfónicos do sogro. Curiosamente, na sequência do mesmo relato, as crianças Wagner garantiam ter escutado uma passagem do Idílio de Siegfried, cantado por um galináceo da capoeira de Van Fried. A transtextualidade tem destas coisas, aparece quando e onde menos se espera. Quanto aos galos de Bayreuth, pouco podemos afirmar. Mas um dos desportos favoritos da musicologia é, desde sempre, procurar ocorrências da música de Tristão, especialmente o famoso acorde, antes e fora de Tristão. E ninguém pode escapar inteiramente à tentação desse trabalho detetivo. Importa sublinhar que não se trata aqui de retomar uma discussão já antiga sobre a verdadeira natureza do acorde de Tristão. Talvez fosse bom, aliás, a esse respeito, começar por lembrar que o famoso acorde de Tristão não existe. Pelo menos enquanto acorde, trata-se, para todos os efeitos, de um agregado contingente, homófono do acorde dito de sétima de sensível, ou semidiminuto, como também se lhe chama, resultante da adição de uma simples aprogitura à clássica sexta francesa, cuja sonoridade, como se sabe, permeia muitas páginas da partitura wagneriana, sugerindo na aparência, aliás, uma harmonia de quartas que, na verdade, não chega a ser. Nada disso impediu o século e meio e muitas centenas, talvez milhares de páginas de verdadeiro delírio teórico analítico acumulado em torno do famoso agregado de 4 notas, o que, só por si, acrescenta a essas notas toda uma outra camada de sentido e uma dimensão mítica, partilhada pela obra no seu todo. Uma fetichização discursiva realizada, neste caso, pela linguagem da teoria musical, cujo papel na construção das narrativas históricas e estéticas não pode ser negligenciado. Todo o discurso, mesmo e sobretudo o que aspira à condição de pura descrição fenomenológica, cria ele próprio os seus objetos. E não é mau lembrar isso de vez em quando. Beethoven é sempre um bom lugar para procurar antecipações. Tome-se, por exemplo, a introdução grave da sonata em Dó menor pathétique, opus 13.
Embora a descontinuidade característica do percurso tonal desta introdução beethoveniana seja, no caso, determinada principalmente pela polissemia do acorde de sétima diminuta, os compassos 7 a 9, que estão ali assinalados, dão a ouvir claramente um fragmento de 4 notas cromáticas ascendentes, de mão direita, por 2 vezes. Em Wagner chamaríamos certamente o motivo do desejo de Tristão, sobreposto a um acompanhamento que desliza cromaticamente no sentido oposto, para se suspender sobre o dominante, movimento que só por um tris, mais exatamente por uma nota, não faz nascer o acorde de Tristão, em 1798. Para ser ainda mais exato, o acorde chega efetivamente a ser aflorado, mas apenas durante o tempo de Mafusa, está assinalado com a flecha. Mas não há como procurar um pouco mais entre as sonatas de Beethoven, e já outros o fizeram, talvez mesmo o próprio Wagner, com sucesso variável. No primeiro andamento da sonata em Mi Bemol maior, opus 31, número 3, por exemplo, a ponte entre o primeiro e o segundo grupo temático efetua-se através de um interessante encadeamento harmónico, do qual sobressai, está assinalado, a configuração harmónica Fá, Dó, Bemol, Mi Bemol, Lá Bemol. Na verdade, um simples avatar do acorde de sétima diminuta sobre a sensível, com o retardo da Ré e de Ré pelo Mi Bemol, cuja resolução previsível à tónica é, no entanto, contrariada pela repetição da mesma fórmula um tom acima, assumindo-se então o acorde transposto, por intermédio de uma sexta aumentada, como subdominante alterada no âmbito de uma cadência à dominante, preparando assim a entrada do segundo tema da sonata. Morfologicamente, ainda que não sintaticamente, o acorde cristão parece despontar no horizonte. Na realidade é um pouco arbitrário chamar tal coisa, porque a função do acorde nesta passagem em Beethoven não é de todo idêntica à que encontramos em Wagner. O processo que está na gênese da formação do acorde wagneriano poderia, contudo, apelidar-se, de forma mais geral, de desfocagem cromática dos encadeamentos cadenciais. Uma ou mais notas adjacentes sobrepõem-se às notas estruturantes e aí temos os acordes celebrando o seu próprio carnaval, isto é, mimetizando, por uns momentos, uma identidade de empréstimo. A desfocagem harmónica é uma máscara. Umas décadas mais tarde, o grande especialista nessa arte da desfocagem seria Chopin, cuja música Wagner conhecia certamente bem melhor do que a ausência de referências nas suas memórias deixa supor. Demasiado bem mesmo. Na opinião daqueles que veem numa passagem da Mazurka em Fá menor, opus 68, número 4, a verdadeira origem do acorde cristão. Composta presumivelmente em 1849, mas deixada incompleta pelo compositor e por isso mesmo erroneamente conhecida como a última obra de Chopin, o que confere um suplemento de pathos poético, a Mazurka seria publicada postumamente em 1855, alguns anos, portanto, antes da composição do Prelúdio de Tristão, que data, por seu turno, de 1857-58. A mão direita do piano entoa uma frase de 8 compassos, a qual vai percorrendo languidamente o espaço compreendido entre dominante e tónica, descendo de meio em meio tom e arrastando consigo os acordes da mão esquerda num mesmo deslizamento cromático. É a linha superior. A figura retórica implicada chamar-se-ia uma catábasis, associada aos lânguidos prazeres do resvalar. Como frequentemente acontece em Chopin, essa descida é acompanhada de desfazamentos entre as partes da polifonia, daí resultando agregados contingentes e funcionalmente ambivalentes. A Mazurka parece, aliás, retomar no essencial a escrita do Prelúdio em Mi menor, opus 28, número 4, está em baixo, onde, logo no terceiro compasso, detectamos mais um proto-acorde de Tristão. Em terminologia janetiana, falaríamos aqui de um caso de hipertextualidade autográfica, ou, se preferir, de autocitação. Tal como no Prelúdio, aliás, a sequência dos compassos 4 e 5 da Mazurka sugere momentaneamente uma inflexão ao tom de Lá menor,
teoricamente, o tom principal do prelúdio de Tristão, através de um clássico encadeamento 2/5. No último tempo, do compasso 4, o dó bemol deve entender-se inarmonicamente como si e o mi bemol como ré sustenido, os quais, juntamente com o fá e o lá, subentendido, constituem de novo um acorde de sexta francesa, como se diz na teoria, com a sua típica sobreposição de dois trítonos, antecedente, previsivelmente, a dominante. Esta dominante é, contudo, neutralizada no compasso 6 para que a frase possa concluir na tonalidade inicial de Fá menor. Chopin repete, então, a mesma frase, com uma ligeira variação melódica, agora comprimida em 7 em vez de 8 compassos, mas convertendo a anterior inflexão numa verdadeira modulação por via de uma cadência ao tom de Lá maior. O compasso 13 chama especialmente a nossa atenção, porque o acorde Fá, Dó bemol, Mi bemol, Lá bemol tem a constituição exata do acorde cristão. Não apenas a constituição, aliás, mas o registro, o contexto tonal e a função são praticamente idênticos. Será a altura, então, de sublinhar que um acorde não é principalmente uma questão de morfologia ou de vocabulário, mas, sobretudo, de função e sintaxe. Nesta medida, um qualquer acorde semidiminuto não é, obviamente, o mesmo que um acorde tristão, embora Wagner explore consabidamente essa ambiguidade num sentido quase leitmotívico ao longo da partitura. Apenas a ortografia chopiniana diverge da versão wagneriana, mas, como vimos, o contexto harmónico pressupõe a inarmonia Fá, Si e Ré sustenido, a que se sobrepõe na mão direita um Lá bemol, com valor de Sol sustenido, substituto melódico de Lá. É exatamente o que se passa no prelúdio de Tristão. O que torna a passagem particularmente intrigante é que, tal como em Wagner, não temos apenas o encadamento de sexta francesa. Ao encadamento de sexta francesa dominante se encontra igualmente associada uma sequência cromática ascendente. Sol sustenido, estão a ver ali no segundo retângulo, Lá sustenido, Si, ou seja, a exata configuração melódica do motivo do desejo wagneriano. A coincidência é, no mínimo, perturbadora. Wagner canibalizando Chopin, e por que não? Há que lembrar que, pouco mais tarde, em 1901, Debussy assegurava que a alma de Chopin planava ocasionalmente sobre a partitura de Tristão, e Debussy tinha, no mínimo, um ouvido atento. A história tem uma curiosa peripécia. Deixada incompleta por Chopin, a Mazurka em Fá menor subsiste num manuscrito de difícil decifração, hoje preservado no Instituto Nacional Frederico Chopin, em Varsóvia. A análise do facsímile revela, aparentemente, que no compasso 13, Chopin terá escrito, afinal, o seu duplo bemol no segundo e não no terceiro tempo. Está ampliado ali no canto superior direito. O que supõe uma coincidência ligeiramente menos literal com Wagner. Se por acorde cristão entendemos a primeira configuração harmónica da partitura, acabamos de perder o acorde. Mesmo assim, não restam dúvidas de que as duas passagens, conjugando sonoridade, sintaxe tonal e motivo cromático, apresentam uma afinidade desconcertante. Mais desconcertante ainda se admitirmos que a relação intertextual pode resultar, no fim de contas, da distração de um editor. Alguém chamaria isto um erro criativo, porventura. Em suma, ninguém sabe bem quem é que compôs o acorde tristão antes de ele aparecer em Wagner. Voltemos por um momento a Liszt. Ele próprio um elo importante na cadeia que liga Chopin a Wagner. Afinal, o próprio Wagner admitia a sua dívida para com Liszt, o que não causa surpresa. Quem, no século XIX, não ficará a dever algo ao compositor da sonata e dos concertos para piano, dos poemas sinfónicos e das sinfonias Fausto e Dante? Veja-se o começo do Lied de Lorelei, composto em 1841, alvo de uma revisão em 1856, mesmo a tempo de inspirar a Wagner um potencial transplante. Trata-se de um lied sobre o famoso poema de Heinrich Heine, que constitui uma evocação dos poderes de sedução fatal de uma ninfa do Reno. E a propósito da questão das imagens, dos clichês construídos sobre o feminino, neste caso, não quero deixar de mencionar também aqui a mesa redonda sobre mulheres na música, sons e silêncios, com a participação da Ana Liberal, Isabel Nogueira e Silvia Terra, um pouco mais tarde. Por exemplo. Peço a vossa atenção especial para o início mesmo da canção.
Mostro-vos agora o início da partitura. Está. É impossível não observar que o gesto inicial da canção de Liszt, intervalo ascendente, sétima de minuto, ou sexta maior, inarmonicamente, entre Fá sustenido e Mi bemol, seguido de catábasis, à qual se sobrepõe a sequência melódica ascendente Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, nos soa estranhamente familiar. O acorde global, aqui um acorde de sétima de minuto, suspende-se sobre uma pausa, não sem previamente acenar à sonoridade característica da sexta francesa, através da projetura Sol sustenido, ou Lá bemol, que resolve ascendentemente a Lá. O gesto repete-se mais acima, a partir do Mi bemol, pensar Ré sustenido, acompanhado da sequência cromática Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, e novamente seguido de uma pausa. Com a entrada da voz, à maneira de um recitativo, o acorde é assumido como parte integrante de uma cadência em Mi, tonalidade principal da primeira secção da canção, propriamente dita, Die Luft ist kühl, no seu 9/8 aquático e baloiçante, preparada por uma dominante, antecedida ela própria, surpresa, surpresa, do acorde sexta francesa. A clareza do encadeamento é, porém, inicialmente contrariada por uma sequência modulatória de caráter ritmicamente ofegante, impulsionada pelo mesmo motivo ascendente, de meios tons. Associado, neste caso, aos versos, porventura os mais famosos versos de toda a poesia alemã, Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn, ou seja, um conto de tempos antigos, não me sai da memória. E que conto é este? O relato das consequências fatais do desejo amoroso, o naufrágio do navegante fascinado pelos cabelos de ouro e pela estranha canção da mítica donzela, habitante das águas profundas. Num único gesto, a música remete-nos para a persistência obstinada de uma memória transsubjetiva, de uma velha lenda meio esquecida no limiar da consciência, falando de sedução, da impermanência do elemento líquido, de fluxo, desejo, perigo, fatalidade, morte. A Lorelei lisztiana é a irmã das ondinas do Ouro do Reno, wagneriano, também ela divulgando ao ritmo de um 6/8, próprio de barcarolas, embalos e todas as fantasias da regressão ao meio aquático, ao abismo feminino e ao antes do tempo. Mas, sobretudo, algo profundamente tristanesco se prefigura no lied lisztiano, na oposição entre a frase inaugural propulsionada por um grande intervalo ascendente, muito súbito, incontrolável, seguido de um duplo movimento deslizante em direções divergentes que se dissipa e se suspende no vazio para poder recomeçar sempre de novo. Ich weiß nicht, was soll's bedeuten? Eu não sei o que isso possa significar. Canta a voz do poeta nas palavras de Heine. Mas nós, depois de Beethoven, Chopin, Liszt e Wagner, e também, por que não, de Schopenhauer e Freud, começamos a suspeitar o que é que isto significa. A consistência semântica de todos os exemplos apresentados não pode passar despercebida ao ouvinte. Em todos os casos, a íntima associação de desejo e melancolia, o afastamento imensurável daquilo que nos julgamos prestes a alcançar, as técnicas de desfazamento cromático, o paradoxo de dissonância instável, mas estranhamente atraente, convidando à dilatação do tempo, são traços comuns a todos estes compositores. E isso, podemos desde já afirmá-lo com alguma ênfase, Wagner não inventou o acorde cristão. Investiu, isso sim, de uma estabilidade semântica que passou a marcar toda a história da música. O que, para a posteridade, significa mesmo a história da música anterior a Wagner. A transtextualidade afeta tanto o futuro como o passado. De certa forma, poderíamos dizer, é o efebo que cria o precursor, mais do que o inverso. Entre Chopin e Wagner, se não entre Chopin e Liszt, a diferença joga-se sobretudo no plano da retórica temporal. Contrariando as expectativas mais razoáveis, pode dizer-se que a partitura de Tristão começa, ostensivamente, não pelo princípio, mas pelo meio. Isto é, transplantando uma sequência musical tradicionalmente associada a secções transicionais da forma para o início da sua partitura. Um início que é, na verdade, simultaneamente, um impasse. Um impasse tonal, temporal, dramatúrgico, emocional. Sabemos que Wagner se compraz em prolongar o impasse inicial até ao limiar do insuportável. Como notou o filósofo Adorno, e cito, poucas coisas na música de Wagner exerceram tal sedução quanto o prazer da agonia. Fim de citação. Não por acaso, encontraremos Leopold von Sacher-Masoch entre os wagnerianos mais convictos do seu tempo. Chamemos esse prazer a vertente estética do masoquismo. A experiência liminar de um tempo lentamente coagulado. A famosa arte de transição
Considerada por muitos o segredo da arte wagneriana, é também a arte do afastamento infinito da meta. Em cristão, a plenitude só será possível uma vez transposta a barreira do real, a possibilidade de uma resolução neste universo ter-se-ia de uma inércia viscosa, reclama no mínimo uma catástrofe cósmica. O que bem entendeu o cineasta Lars von Trier no seu filme Melancolia, cuja sequência inicial tão bem retrata o limiar dessa enigmática paralisia. Poderíamos chamar isso, talvez, fase terminal e, ao mesmo tempo, intemporal de um certo romantismo. Todo o fim de século conhecerá as delícias e as neuroses do solipsismo, que é também o fascínio do tempo que não passa.
e com o qual também o modernismo se haveria de confrontar de vários modos. No Brasil, o compositor Alberto Nepomuceno criava em 1898 um episódio lírico intitulado Artemis, que é, na verdade, a revisitação de um pigmalião narcísico apaixonado pela sua criatura. E também aqui chamo a vossa atenção para a mesa redonda em torno de Nepomuceno, Oswald e Miguel, com Guilherme Goldberg, José Eduardo Martins e Mónica Vermes no âmbito deste simpósio. Em Portugal, o jovem Luís Freitas Branco concluía em 1907 o poema sinfónico Antero de Quental, evocação do poeta dos anseios ilimitados e da sedução do abismo. Tenho aqui, muito brevemente, dois excertos paralelos é o slide 10, por favor, das duas partituras de Nepomuceno e Luís Freitas Branco, e podem ver que slide 10. Não sei se conseguem ver com muita nitidez daí, mas do lado esquerdo temos a página inicial da partitura de Nepomuceno, e assinalei ali um acorde em particular que começa a perseguir-nos de forma obsessiva ao longo desta sessão. É próximo desse. É isso mesmo. Pode ser um excerto. Está muito rápido da Artemis. Voltando ao slide 10, por favor, do lado direito, não se vê muito bem porque é uma cópia do manuscrito da partitura do compositor português, Luís Freitas Branco, Antero de Quental, corresponde ao momento clipado novamente ao clímax da peça, que é um poema sinfónico. Eu ampliei ali à direita as partes das cordas para verem a harmonia e não se vê muito bem, mas as notas são Fá, Dó bemol, Mi bemol e Lá bemol, é exatamente o mesmo acorde assinalado na partitura de Nepomuceno e é exatamente a configuração do acorde de Tristão nas suas múltiplas ocorrências. Portanto, é interessante que dois compositores mais ou menos contemporâneos, em contextos culturais muito diferentes, estejam completamente seduzidos, completamente apaixonados por esta sonoridade à volta da viragem do século. Ambas as partituras, uma de cada lado do Atlântico, dizem essencialmente a mesma impossibilidade de concluir, de atingir a meta numa linguagem imediatamente reconhecível como tristanesca. Em 1911, um outro compositor, desta vez o russo Nikolai Cheremin, retirava as consequências que se impunham, escrevendo um Narciso para Nijinsky, o famoso Nijinsky, e para os Ballet-Russes, em cuja partitura reconhecemos, depurados e habilmente sintetizados, muitos dos traços significantes e essenciais do idioma fim de século, em que se combinam, primeiramente, Chopin, Wagner e Debussy, com uma pincelada de Tchaikovsky. Gostaria de vos mostrar um exemplo muito breve desse bailado. Infelizmente é apenas uma realização com acompanhamento ao piano, mas dá para perceber. Note-se em particular a presença insidiosa do motivo cromático de 4 notas ascendentes, no momento em que o protagonista, Narciso, descobre fascinado a sua própria imagem refletida na água nascente, aqui numa interpretação do bailarino Vladimir Vassiliev.
notório neste Narcisse de Cherepin, ao léxico wagneriano acrescentam-se outras dissonâncias, nomeadamente o período da Académie d'Enfant de Debussy. Se o Académie d'Enfant era em larga medida o anti-Tristão, a verdade é que sem o Tristão o Académie seria uma obra diferente e o século XX começaria musicalmente de outra maneira. De prelúdio em prelúdio, poderíamos dizer neste caso que a relação hipertextual entre Wagner e Debussy é de natureza polémica, não reverencial, já que se trata agora, em certa medida, de neutralizar ou, no mínimo, de conter a influência do precursor. Como procede Debussy, lembrando muito rapidamente o solo de flauta inicial, de um dramatismo exótico, começa por suscitar uma vibração atmosférica, sob a forma de um acorde semidiminuto sobre Lá sustenido, subdominante, alterado do tom de Mi, slide 11, obrigado, convertida em dominante de coisa nenhuma, na verdade. Trata-se de uma falsa pista para o ouvinte. O encadeamento dissolve-se em silêncio. Segue-se uma repetição do mesmo, com diferente coloração tímbrica, o efeito de eco, sugerindo a dimensão espacial do cenário, e a obra pode recomeçar, detendo-se agora numa sequência melódica, que é a exata reprodução, está assinalada com as flechas, em sentido retrógrado, do solo inicial da flauta, isto é, a sequência agora ascendente, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, ou a dó sustenido. Como resistir à designação tristanesca de motivo do desejo, mais uma vez, suscitada por uma harmonia igualmente suspeita, resultante da sobreposição narcísica de dois trítonos. Tristão espreitando, apesar de tudo, por trás dos juncos mitológicos, e o prelúdio começa pela terceira vez e pela quarta, sem articulação cadencial assinalável, até aos compassos 29-30, após o que o primeiro clarinete introduz de novo um motivo cromático ascendente, já bem conhecido, assinalando a transição para um episódio dominado pela sonoridade de mais um acorde duplamente tritonal, numa evidente alusão ao frisson sensual mais explícito do protagonista. Desfocagem, deriva, diferimento, a consistência semântica de toda esta constelação de exemplos aproxima esta rede hipertextual da condição de tópico musical. Chamaremos, à maneira de Derrida, o tópico musical por excelência da différence. O desejo ousa encarnar-se na matéria sonora, levando o discurso musical a libertar-se das convenções protocolares, da obrigação de, enquanto discurso, se estruturar segundo a lógica da linearidade. Estranhamente, a análise musical tradicional tem pouco a dizer-nos sobre a semântica da temporalidade, com a sua tendência para reduzir o tempo ao espaço e presentificar a sucessão de acontecimentos numa visão idealmente sinóptica. Precisamos de dirigir os nossos esforços para a concepção de metodologias de análise mais comprometidas com a realidade da experiência auditiva, as quais, para além do mapeamento da forma e das taxonomias gramaticais, nos revelam as modalidades da energia musical e os padrões das suas transformações, efeitos de atração e repulsa, fluxo, ímpeto, suspensão, saturação, intensidade, clímax, queda, sublimação, entendidos simultaneamente como processos poéticos e dinâmicas de simbolização ao serviço de uma semântica do tempo. Um bom ponto de partida para esse trabalho poderia ser o trabalho do filósofo Mark Johnson sobre a centralidade do corpo na construção dos esquemas imagéticos e destes no significado em geral. Mais perto da musicologia, autores como Y. Allenbrook, Raymond Monell, Robert Hatton, Michel Anderty, Lawrence Kramer, Francesco Stampinato, entre outros, deram ou continuam a dar, de diferentes pontos de vista, contributos importantes para a compreensão do papel da metaforização ou transferência semântica e da corporalidade na experiência musical. Embora a questão ultrapasse já um pouco o âmbito restrito do nosso tema, é surpreendente, por exemplo, a relativamente pouca atenção dedicada até hoje pela musicologia à gestualidade dos intérpretes e ao respectivo papel na compreensão musical. E se uma das chaves dessa compreensão reside precisamente na análise da fisicalidade dos intérpretes no ato de fazer música. O futuro da nossa disciplina passará também por algo assim como uma musicologia táctil.
música em que se pretendeu, e por vezes ainda pretende, ver espírito puro, desencarnado. É toda ela gesto, jogo de forças, manipulação de memórias e expectativas, ação e reação, imaginação da intensidade e da energia. Mas a música é também outra coisa, algo como uma erótica do tempo. Tolstói, pela boca do protagonista da novela intitulada A Sonata da Kreutzer, escandalizava-se desde os anos 80 do século XIX com aquela música que se limitava, segundo ele, a exasperar sem concluir. O autor, por sua vez, confessava num raro momento de descentramento intelectual, e cito, para quem se formou no âmbito da música alemã ou austríaca, a experiência da expectativa frustrada por parte de Debussy é algo familiar. O ouvido desprevenido permanece em suspenso durante toda a peça, à espera que qualquer coisa chegue. Tudo parece ser um preludar à satisfação musical, a uma conclusão que não acontece. Situação. Desde o Tristão, reconhecemos nesse preludar a voz do desejo por excelência e, com ela, o prazer paradoxal da resolução ansiada, mas persistentemente diferida, captada com sensibilidade, uma primitiva anfone, contrapartida solar e mediterrânica ao masoquismo nebuloso, céltico-germânico de Tristão. Um Tristão mais narcisisticamente fálico e duas Isoldas evasivas, mais fantásticas do que reais, e, em todo caso, como diz Mallarmé, meurtri de la langueur goûtée à ce mal d'être deux, magoadas pelo langor provado do mal de serem duas. Menos dependente do pathos metafísico e do peso da fatalidade, o fauno debussista dispensa a noite romântica, a morte como penhor da resolução final das dissonâncias. Basta-lhe dormir e continuar o seu sonho sob o sol do meio-dia, como diz Mallarmé, sans plus, il faut dormir en l'oubli du blasphème. Sem mais, há que dormir, olvidando a blasfémia. O desejo, o trânsito subjetivo, alimenta-se de si próprio numa natureza pan-erotizada. Com o prelúdio, Debussy inventava assim uma música que parece por vezes ser eternamente princípio, e se compraz numa poética da suspensão, se não da descontinuidade, negando desse modo toda uma concepção do tempo como devir, e enquanto tal, abrindo caminho à negação mais radical de Stravinsky e outros compositores do século XX, o tempo coagulado e estilhaçado da modernidade. De passagem, Susan McClary foi, em tempos, protagonista de uma ruidosa polémica em torno da metaforização sexual de uma passagem da Nona Sinfonia de Beethoven, causando um escândalo entre certos setores da musicologia bem comportada. Entretanto, o que é a sagração da primavera de Stravinsky, senão a estilização de um estupro ritual? Não menos mobilizado pelo modernismo, que simultaneamente o reivindicou como precursor e o renegou como fantasma, Wagner permaneceu no horizonte musical como potencial hipotexto, exposto ele mesmo à ambiguidade e fragmentação do desejo em visões alusivas, como a suíte lírica de Albanberg, reverenciais, como a Sinfonia de Durand Galila de Messiaen, dialéticas e heurísticas, como em Tristan, para piano, fita magnética e orquestra, e nos prelúdios que lhe são subjacentes, de Hans Werner Henze, obras em que, ao universo de significados acumulados em torno do caso de Wagner, se vem acrescentar algo como a autoconsciência de uma reificação da memória. O destino último do autor parece ser, afinal, o de se tornar ele próprio uma componente do sentido da obra, uma criação da própria criatura. E o particular destino de Tristão e Isolda, o de se tornar signo do discurso construído em torno de si próprio, num jogo sem fim de presença e ausência, persistência e apagamento, desejo e negação, ou mesmo desejo de negação. O que exigiria toda uma outra linha de reflexão na esteira do postulado de Marcel Proust, segundo o qual, e cito, aquilo que se chama recordar um ser é, na realidade, esquecê-lo. Há, sem dúvida, toda uma história do esquecimento que está por fazer em musicologia. Um brevíssimo excerto de Tristan de Hans Werner Henze. She takes him in her arms, and then, lying at full length, she kisses his face and lips, and clasps him tightly to her. Then, straining body to body, mouth to mouth, she at once gives up her spirit and of sorrow for her lover.
who dies thus at his side. Se o romantismo poderia parecer tendencialmente masoquista, o fim de século narcísico e o modernismo sádico, o pós-modernismo, na sua vocação lúdica e transformista, parece remeter-nos de novo para o universo carnavalesco, que à partida poderia afastar-nos irremediavelmente de uma certa monumentalidade teutónica. E, contudo, por improvável que pareça, existe pelo menos uma obra de Wagner centrada, precisamente, na temática do carnaval. Trata-se de Das Liebesverbot, a proibição do amor, ou, se preferir, o amor proibido. Grande ópera cómica em 2 atos, de 1836, uma obra de juventude mal amada e praticamente esquecida pela posteridade, cujo argumento gira em torno de uma revolta dirigida contra as prescrições puritanas de uma odiosa figura da autoridade. Uma espécie de reivindicação do amor livre no contexto da jovem Alemanha dos anos 1830. Se a literatura musicológica faz hoje, casualmente, alguma referência a este título obscuro do catálogo wagneriano, é geralmente tão só para registrar com zelo historicista a suposta emergência na partitura da técnica do leitmotiv wagneriano, uma obra, previsivelmente, hipertextualmente, marcada pelos modelos da ópera italiana e francesa da década de 1830. Uma olhada quase casual à partitura de Das Liebesverbot, contudo, revela um detalhe inesperado. O tema musical, que desde a abertura da ópera, na linha superior do slide, emblematiza a problemática interdição do amor, consiste, afinal, na prefiguração quase literal, narcisisticamente em espelho, como se diz, mesmo ao nível das dinâmicas, e a linguagem da teoria musical é ela própria um mar de metáforas a requerer interpretação detalhada. Na prefiguração, dizia, de algo que conhecemos bem. Nada menos do que o tema que, desde o início do prelúdio, surge indissoluvelmente associado à quebra desse outro interdito que pesa sobre a paixão de Tristão e Isolda. Coincidência ou reminiscência, como saber? Casualidade ou operação semântica precisa que da inversão dos intervalos deriva uma inversão do significado. Em qualquer caso, a omnipresença do facto hipertextual entre obras de diferentes compositores, ou entre obras do mesmo compositor, mostra bem que a semântica musical não é tão indefinida e arbitrária quanto, por vezes, se afirma. E que as obras não são organismos fechados e autónomos, mas antes pontos nodais de uma rede de signos, sem princípio nem fim, de que participam o eu e o outro, e mesmo os variados eus de que se compõe esse personagem chamado, por vezes, com ambição demiúrgica, o artista criador. Toda a obra carrega em si a herança de muitos corpos e muitas vozes, mesmo ou sobretudo quando parece romper ostensivamente com o passado e produzir o inaudito, o novo. Mas até para romper é preciso partir de algo que não nos pertence inteiramente, ou usar de tomar como influência pelo avesso. Dizia atrás que um acorde não é apenas uma questão de morfologia, mas sobretudo de sintaxe. Seria então o momento de generalizar e notar que um facto musical não é principalmente uma questão de estrutura, mas sobretudo uma questão de relação. E que o significado musical não é principalmente uma questão de morfemas isolados e isoláveis, mas de campos semânticos que se interseccionam e interagem. No momento atual, a produção de narrativas historiográficas e pedagógicas vai abandonando, felizmente, ainda que sempre com alguma relutância, a obsessão da gênese e a lógica de consequência típica de uma certa ânsia modernista de estar obrigatoriamente do lado certo da história. E parece aderir-se cada vez mais à transversalidade e à co-presença do diverso. Last but not least, desejo mencionar também a palestra de Luís Ricardo Silva Queiroz sobre educação musical e musicologia, precisamente na ótica do diálogo e da interação. Precisamos hoje, mais do que nunca, de uma hermenêutica musical bem entendida, não como redução da música a uma pretensa exterioridade, mas precisamente como superação da falsa dicotomia entre o interior e o exterior do facto musical, entre a superfície e a profundidade do facto musical. E precisamos certamente, mais do que tudo, de uma visão da música como rede, fluxo, processo, circulação, capaz de superar a imagem da coisa musical, da autonomia da subdisciplina musicológica e, por que não, do próprio músico, como mónada autocontida,
fechada sobre si própria e incomunicante com a complexidade do real. E termino, parafraseando Bakhtin, uma vez mais, e nunca será demais, creio, antes do momento da apropriação, a música não existe numa linguagem neutra e impessoal. Mas, pelo contrário, existe nas vozes e nos corpos dos outros, nos contextos dos outros, ao serviço das intenções dos outros. É de lá que devemos tomar a música e fazê-la nossa. Ao que eu acrescentaria, uma linguagem não partilhada ou não partilhável não é sequer uma linguagem. Gostaria, pois, que também a palestra de hoje fosse apenas o prólogo a uma conversação a várias vozes, que vai naturalmente seguir-se nos próximos dias ao longo deste simpósio. Para já, muito obrigado pela vossa atenção.